Provérbios fala que o cobiçoso cobiça todo dia. E essa mão dele aqui, ó. 3, 2, 1, e aí, pessoal? Eu me chamo Wilson. E eu me chamo Nicole. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabe o que Deus pensa sobre a cobiça? Em Provérbios fala assim: o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Então, primeiríssimo ponto aqui: quem cobiça fica querendo reter as coisas, não é? Não, ele tem esse comportamento de eu quero só pra mim. Tem medo de perder, né? Medo de perder também. E por definição, cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. É o desejo imoderado de bens, riquezas e tudo mais. Então, o problema tá aí, no desejo imoderado. A medida, né? É, a medida das coisas. Um ponto que a gente precisa considerar é que o grande exemplo da cobiça tá nos bens materiais, né? Em coisas. Sim. Só que o ponto que a Bíblia toca tá no desejo moderado, tá no descontrole, tá naquilo que foge de você, né? E o fruto do Espírito, que são 9, mas tem um específico, que é o domínio próprio. Então a gente vê que com o Senhor a gente tem um domínio próprio, a gente consegue exercitar e desenvolver essa habilidade porque veio do Espírito. E o descontrole disso, que vem da carne, que é o desejo moderado, tá na cobiça. Então é um ponto preocupante porque a gente sabe que é natural do ser humano isso nascer no nosso coração, né? Mas também vai ser natural da nova natureza, nasceu o domínio próprio. Nasceu o domínio próprio, que é um fruto que foi esclarecido pelo Espírito Santo, né? E eu queria ler um versículo com vocês, que é Êxodo capítulo 20, 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos às servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe perceba. Você começa a perceber que definitivamente o ato de cobiçar é uma transgressão que você tem consigo mesmo e com o próximo. A gente estava inclusive falando que a cobiça é como se fosse a prima da inveja. Você começa a olhar aquilo para alguém, né? E enfim, a definição dela, que é exatamente esse desejo imoderado diante do próximo, né? Diante daquilo que talvez você não tenha, porque tudo aquilo que você cobiça, a grande verdade é que você ainda não tem. Você está olhando para uma coisa que ainda não foi materializada próximo de você. É porque denuncia uma falta, denuncia uma falta, denuncia uma grande escassez, por exemplo. Então, avaliar o seu coração, que é um dos grandes pontos que a gente vem discorrendo nessas definições de sentimentos que a gente sente. É um ponto de evitar isso. É uma maneira de você evitar e conseguir da maneira coerente e correta submeter a Deus. Quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 13, versículo 9, diz assim: pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a gente começa a entender que tudo aquilo que eu cobiço, esse comportamento, na verdade, né, de ganância diante das coisas, de cobiça, é um reflexo daquilo que eu já vivo comigo mesmo. É um reflexo daquilo que eu compreendo em torno da minha identidade. Ou seja, aquilo que eu me enxergo, a maneira com que eu me entendo, que eu me percebo, vai ser 100% a projeção daquilo que eu vou entregar. Ou seja, é uma má compreensão de uma má compreensão de Deus, de si, das situações, dos até bens. Mesmo. Olha, esse assunto é tão profundo, não vai dar para dissolvê-lo completamente aqui. Mas você pode cobiçar, inclusive, atributos de Deus. Ou seja, você vai olhar para a grandiosidade de Deus e entender aquilo como uma obrigação de Deus lhe dar. Você começa a cobiçar, querer mais para si e não entender que Deus ele te entrega porque ele é pai, mas você é filho. Você tem que se comportar de uma maneira coerente nesse lugar de paternidade. Então, enfim. É fácil distorcer, né? Você corromper uma coisa boa, porque é um desejo, por exemplo, desejos, todo mundo, o seu corpo vai ter desejo por comida, por água, por sono, por alguma coisa. Os desejos em si são legítimos, né? Um grande parênteses. Mas o problema está na falta de moderação, né? Esse é o ponto, né? O desejo moderado das coisas. O salmista ele vai dizer em capítulo 119, 36 assim: inclina o meu coração para os teus estatutos. Estatutos é os teus fundamentos, é aquilo que você enxerga que é sólido, é rocha, né? E não para a ganância. Ou seja, ele já entendeu que o coração do homem é falacioso, o coração do homem é enganador. Tende a ir para esse lado, o coração do homem tende a se aliançar mesmo. E Deus é um Deus de alianças com carne. Com aquilo que não tem uma resposta eterna com o passar do tempo. E a cobiça, ela é exatamente isso. É você querer para si aquilo que você ainda não tem, projetar de uma maneira negativa essa necessidade da sua alma
diante do próximo, porque você cobiça sempre coisas no próximo, inclusive. E, enfim, espalhar isso, né? Então, o ponto interessante que a gente pode trazer é da gente aprender a entregar nossa alma pro Senhor, né? Exato. A gente viu no vídeo 1, 2 e esse é o terceiro. Que a gente precisa ficar fazendo essa autoanálise e entregar nossa alma pro Senhor e pedir para Ele ir limpando. Ele ir botando a mão mesmo e Ele revelando aquilo que tá oculto. Porque esse tipo de comportamento, gente, é muito natural do ser humano. Facinho eu posso desenvolver inveja. Em um dia eu posso fazer isso, entendeu? Exato. Contra o meu irmão, contra a minha irmã. O ponto é eu identificar rápido, eu aprender a identificar rápido, porque eu tenho um domínio próprio, porque o Senhor fala comigo, eu escuto, né? É esse o objetivo que a gente está estudando aqui, para eu, Wilson e você também conseguir desenvolver isso. Eu tô trazendo versículos aqui em Jó ele fala, né? Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, no caso, né? Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Ou seja, um comportamento coerente diante desses sentimentos que acabam transgredindo coisas dentro de nós é a gente realmente se comprometer, ter uma intimidade comprometida com Deus, de se aliançar, né, de fazer um acordo com Deus, com aquilo que faz jus ao caráter de Deus, para que eu viva a plenitude do que Deus está me prometendo de uma maneira onde os meus sentimentos não tomem posse do meu comportamento. Por exemplo, eu não seja um homem de cobiça, mas que os meus olhos sejam limpos, né? Que, enfim, o meu comportamento seja limpo. A reflexão de hoje fica sobre a cobiça. Isso aí. O nosso coração, ele entrou nesse lugar e ele apodreceu. Brincadeira, apodreceu é demais. Apodreceu é osso. Se ele se contaminou. Né? Mas é isso, eu espero que esse vídeo te alimente. E eu queria finalizar esse vídeo de uma maneira diferente. Vamos orar. Tu senti isso agora. Não estava nem no script. Vamos orar para Pai amado, Pai querido, sobre todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, que estiverem escutando o áudio desse vídeo, que se existe algo, Pai, no coração dessas pessoas, e no nosso coração, inclusive, que tem defraudado, Paizinho, que tem sido transgredido de alguma maneira a Tua imagem, a Tua verdade, que cai agora sobre terra, Paizinho, e que todo olhar de cobiça, de inveja, de raiva, daquilo que é atribuído à carne, Paizinho, cai agora sobre terra e que a voz do Teu Espírito seja o guia, Paizinho, o guia para essas pessoas, para revelar e para transformar, que aquilo seja exposto à luz, mas também ao ser exposto à luz, Paizinho, a gente receba da porção da Tua santidade e nós sejamos limpos e transformados. Em nome de Jesus, amém. 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 Compartilha esse vídeo, curte, comenta, coloca teu testemunho, faz aí o negócio acontecer. Beijo. Beijo.